Meditar com o estômago vazio é uma boa prática, pois a energia que opera o sistema nervoso não está então ocupada com as funções corporais. A meditação após uma refeição pesada estabelece um conflito entre a consciência do corpo e a superconsciência da alma. Quando temos o estômago cheio, o coração, os pulmões e o sistema digestivo e nervoso estão todos ocupados com a digestão do alimento, queimando carbono e mantendo a circulação até os pulmões para eliminar do sangue o dióxido de carbono. Isso conserva a mente subconsciente ocupada, e ela, por sua vez, introduz sua inquietude na mente consciente. Tal invasão da consciência impede a comunhão divina interior. Mas quando são aquietadas as atividades internas do corpo, o coração se acalma. Quando o coração está calmo, a corrente vital é desligada dos sentidos e a mente se liberta dos pensamentos inquietos para concentrar-se por completo em Deus. As pessoas que habitualmente comem demais e nunca jejuam vinculam a força vital em seu corpo a uma incessante atividade de queima de carbono e purificação do sangue venoso, sobrecarregando o coração e mantendo constantemente em atividade os 5 telefones dos sentidos. No que diz respeito à meditação, o jejum diminui a atividade nos músculos, no coração, na circulação, no diafragma e nos pulmões, não liberando carbono e substâncias químicas no sangue, desse modo ajudando a afastar a atenção do corpo e de suas funções. Metafisicamente, jejuar ajuda a disponibilizar a vivificante fonte interna da consciência cósmica e da energia cósmica. Longos jejuns não deveriam ser feitos sem a orientação e a supervisão de um instrutor competente. Um jejum longo, isso é, mais do que um dia por semana, ou mais do que 3 dias a cada mês ou a cada 45 dias, ingerindo quantidade suficiente de líquidos. Não é necessário para demonstrar o sustento vital do poder divino. Sustente o corpo e o espírito com a meditação. A mente estabelece um padrão para todas as atividades do corpo. Desse modo, as afirmações são úteis. Eu vivo pelo poder de Deus, e não apenas por meios materiais. Tal estado de liberdade é quase inconcebível para o indivíduo tipicamente escravizado pelo corpo. Incapaz até mesmo de iniciar seu dia sem prestar honras à sua necessidade matinal de café com pão. Mas Jesus demonstrou a verdade de que o homem vive pelo poder divino e que com esforço apropriado pode se tornar ciente de sua inata conexão com a consciência de Deus e com a energia cósmica. A meditação é o meio mais efetivo de espiritualizar o corpo. O esforço na meditação para fazer com que o corpo viva nesse plano superior é apoiado pela dieta correta em todas as circunstâncias. Mesmo um homem espiritual, ao alimentar-se sem critério, perceberia seu corpo prejudicando as práticas que conduzem à realização espiritual. A dietética não é uma ilusão, enquanto o próprio corpo afirma sua existência no plano da manifestação. Alimentação saudável, oxigênio puro por meio de uma respiração adequada e luz solar são os requisitos da natureza para manter a bateria do corpo. Devemos escolher uma dieta apropriada, tomando o cuidado de nunca nos alimentarmos em excesso. Há uma boa dose de verdade no ditado de que o homem cava a própria sepultura com seu garfo e faca. A maioria das carnes, especialmente a bovina e a suína, e outros alimentos de vibração grosseira, exigem demais da força vital, dificultando o processo de desvinculá-la dos sentidos
e dos órgãos vitais sobrecarregados, e de reverter a corrente de vida e a consciência na direção de Deus, quando nos sentamos para a comunhão devocional. Devemos eleger uma dieta saudável e equilibrada, com alimentos naturais, ricos em força vital que sejam facilmente processados pelo corpo. Frutas, vegetais, grãos integrais, legumes, nozes e alguns produtos lácteos, evitando alimentos em que a força vital tenha sido desnaturada ou destruída em razão de um processamento inadequado, ou que, de algum outro modo, sejam impróprios para o sistema humano. Em acréscimo, temos que evitar o fanatismo. Um fanático por alimentação, constantemente obcecado pela observância minuciosa de leis dietéticas e de saúde em geral, descobrirá que seu apego ao corpo torna-se um verdadeiro empecilho à realização espiritual. Procure comer corretamente, jamais admitindo uma dependência em relação ao alimento. Saiba que são a energia cósmica e a consciência cósmica de Deus que transformam o alimento em energia vital. A alma está acima da fome e do desejo por alimento. Isso não quer dizer que o aspirante espiritual deve parar de se alimentar, mas significa com certeza que deve comer apropriadamente e com alegria, a fim de preservar o templo corporal de Deus, e não apenas para satisfazer seus anseios sensoriais. O sentido do paladar não deve ser corrompido com a gula, nem com a indigestão resultante de uma alimentação errônea e do excesso ao comer. Seu propósito é o de selecionar e desfrutar o alimento correto, de modo a manter o corpo saudável e vibrante para que seja então utilizado pela alma. Alimentar-se apenas para satisfazer o paladar leva à gula, à escravidão, à indigestão, à doença e à morte prematura. Alimentar-se para o sustento do templo corporal produz autocontrole, longevidade, saúde e felicidade. Por meio do jejum e da meditação, Jesus tomou plena consciência de que a fome é uma ilusão relacionada à lei da mudança no corpo e pode ser superada, que é possível viver inteiramente da energia de Deus. Não aceitando a sugestão de Satã para que convertesse pedras em pão, Jesus executou um milagre ainda maior, o de sobrepujar sua mortalidade pela memória divina de sua existência espiritual limitada e capaz de autossustento. A partir de então, ele podia optar entre viver com ou sem o sustento da alimentação. Se Jesus tivesse criado alimentos de uma maneira milagrosa para satisfazer as necessidades de seu corpo humano, teria utilizado mal seus poderes divinos. As grandes almas com realização suprema não empregam seus poderes em benefício próprio. Seu comportamento comum em questões pessoais aceita as dificuldades próprias a todos os seres humanos, cujos esforços os mestres vêm à Terra para compartilhar. O único poder que utilizam para si mesmos é seu extraordinário amor e devoção por Deus. É com esse milagre supremo que eles tentam também atrair os demais à presença divina. Os milagres são apreciados pelos mortais mundanos, que procuram satisfazer seus sentimentos de imperfeição, desafiando Deus a que lhes conceda provas. Mas as almas divinas não testam o cuidado e o amor de Deus, já que isso significaria duvidar dele. Se Jesus tivesse invocado um milagre para a mera satisfação da fome, teria sido uma violação de sua fé em Deus e uma negação de sua confiança no poder divino todo-protetor. O triunfo de Jesus sobre esta tentação foi um severo revés para Satã,
cuja maior ilusão para manter o homem prisioneiro é o apego à consciência mortal do corpo. Satã percebeu em Jesus o justiceiro que libertaria muitas almas do domínio satânico. Assim, ele não desistiu de seus esforços para impedir a supremacia de Jesus.